Olá, meus amigos, aqui é Edmundo Silveira, outra vez pela CT5 Esportes, trazendo sempre para vocês novidades na área esportiva. E hoje nós vamos ter a visita de uma pessoa que não pratica o esporte. Ela fala sobre o esporte, ela comenta o esporte. E nós vamos ter uma pessoa que vai falar de uma área onde a gente precisa saber por que é que na rede social, que as TVs, que as rádios comentam de uma forma da prática do atleta, da prática esportiva. Nós vamos estar com a Cristine Martins, comentarista de várias rádios e TVs do nosso estado, e agora numa rede social onde vai falar e comentar sobre essa vida esportiva, essa vida de enxergar, de ver o esporte. Sempre encontro a Cristine Martins nos cursos de formações, de informações, de capacitação, de qualificação dentro da área esportiva. Então, ela tem um imenso conhecimento sobre aquilo que ela comenta quando ela vê a prática de um atleta no campo, na quadra. Cristine Martins, é uma satisfação muito grande recebê-la, ter conosco aqui no programa CT5 Esportes, e esperamos que todos aqueles que vão nos acompanhar tenham um grande programa e se sinta satisfeito em receber informações, que é o nosso ideal, é informar, passar às pessoas o porquê e para que aquilo que se faz. Seja bem-vinda. E fique à vontade para se apresentar, se colocar daquilo que você foi e é como pessoa, para que a gente possa entrar no assunto, que é exatamente ser comentarista e esportista. Bom dia, professor Edmundo, bom dia para todo mundo que está conosco, bom dia para toda a equipe. Bom, professor, são 9 anos, contei aqui rapidinho, 9 anos, desde a minha formação em jornalismo, mas eu sou pós-graduada também em jornalismo esportivo, e uma caminhada que me levou a muitos lugares, a conhecer pessoas maravilhosas, incluindo o senhor, nesse caminho. Então, eu vejo que existem muitas barreiras ainda a serem quebradas, porém, muita coisa já aconteceu de lá para cá, e é um crescimento, né, da mulher, um crescimento da voz feminina, que hoje precisa estar mais, mas é uma frase da Maria Vieira, que eu guardo comigo. A mulher precisa estar ocupando espaços não por conta da necessidade de estar, apenas para ocupar, mas por competência. E eu, a cada dia, vou buscando acreditar nisso e fazer disso o meu ideal. Não é porque eu sou mulher que eu preciso estar em lugares para mostrar algo. Eu tenho que ter competência para falar sobre aquilo que eu entendo. E eu gosto muito do esporte, gosto muito de futebol, e acredito que está dando certo, professor. Quando você me fala sobre competência, eu verifico, né, que até na minha apresentação sobre sua pessoa, falei que você está sempre nos cursos, participando dos eventos e informações. Então, isso te capacita. Mas você deve ter, é lógico, como você falou aí, que é graduada, né, cursos especializados, que é a sua graduação, que dá seu credenciamento. E esse credenciamento, ele veio através de quê? Porque quem fala numa emissora de rádio, né, eu quero até que você me conte aí quantas rádios ou quantas passagens você já teve, né, e por quais, não tem problema aqui, você pode falar à vontade, tá certo? Te deu esse credenciamento. Como você chegou a essa posição de você hoje comentar sobre aquilo que todos nós estamos vendo, mas muitas vezes uma pessoa que é especializada ou que é credenciada sabe lidar com as informações que está observando e passando para as pessoas. Então, fala um pouquinho sobre isso, sobre o teu credenciamento, sobre essas tuas passagens, teus conhecimentos. Professor, muitos nomes estão envolvidos nesse meu caminho. Talvez seja até injusto citar, porque eu vou esquecer de alguém com certeza. Mas eu posso começar falando ainda da faculdade, quando, na minha disciplina de rádio,
meu professor Lauriberto Braga, que é um querido, que está no meio, que está sempre publicando muitas informações, viu algo em mim que eu não via e começou a me estimular a falar mais no microfone, a estar mais envolvida com assuntos de esporte, porque ele é um professor polivalente e tinha muitas disciplinas que nós acabávamos nos encontrando e outros trabalhos que eu fazia, ele acabava entendendo esse meu lado de gostar muito do esporte e também, na época, escrever mais do que falar. Mas ele queria desenvolver também esse meu lado. Então, começo por Lauriberto, que me impulsionou, porque a gente precisa também de um empurrãozinho. Né? E o tempo foi passando. Minha mãe é uma pessoa que também gosta muito. O senhor conhece minha mãe? Sim, grande abraço. Ela, Cláudia Regina, ela gosta muito de futebol, então eu cresci assistindo não só futebol, mas vôlei e tudo que ela gostava de colocar na televisão, a gente ia acompanhando. E tudo foi se encaixando, porque eu termino a faculdade com um trabalho de conclusão de curso, o meu TCC voltado para o futebol feminino, na época sobre a Associação Menina Olímpica, que hoje chama-se Meninas Campeãs, Sim. Não é? Do nosso querido amigo Chagas, que também é um que passa pela minha história e eu tenho um carinho muito grande, com muita força. Então, minha mãe acompanhava várias programações. E um dia, ela estava assistindo Resenha de Artilheiro, o senhor deve conhecer. Sim, também, claro, do Hugo, do JP Quintela, e comentando, sempre comentando. E a Maria Vieira, volta a fala da Maria Vieira, estava nesse programa, e minha mãe mandando várias mensagens ali, na época ainda por Facebook. E a Maria Vieira disse, chamem a Cláudia Regina, porque ela é muito boa também para comentar aqui. Aí minha mãe foi e colocou, não, minha filha acabou de se formar em jornalismo. Chamem a minha filha. E assim, tudo começou. Eles leram essa mensagem, o Hugo leu, a Aguiar Júnior, lá na Web Rádio Active, e me chamaram. Eu fui fazer uma entrevista sobre o meu trabalho de conclusão de curso, sobre a Associação Menina Olímpica. E, naquele dia, o Aguiar, que é o diretor da Web Rádio Active, ele gostou de mim. Ele disse, não, você não dá só para comentar, você pode apresentar também. Vem apresentar um programa, você aceita? É gente boa demais, né, cara? É muito bom, né? Ele tem um olhar, né? também, e também acredita muito, dá muita oportunidade. Muita gente boa já passou pela Web Rádio Active. O programa dele é maravilhoso, o que ele leva no programa dele, eu conheço também de perto. Exatamente. Então, tentando resumir toda essa história, eu chego à Web Rádio Active e, a partir dali, com o Hugo do Vale, com o JP Quintela, com o Aguiar Júnior, muitas portas se abrem. Vou para Verdinha com o Jurani Parente, no Domingo Esportivo, passo a fazer várias participações, conheço o Gualber Calado, e o Gualber também foi uma pessoa importante, por quê? Porque ele também viu algo que eu não enxergava. Até então, eu só fazia comentários dentro de programas. E ele veio conversar comigo dizendo, Cristine, você é comentarista de jogo. O que você fala reflete em alguém que entende taticamente de uma partida. Geralmente, mulher é mais para ser repórter, tem mais aquele estilo de repórter, mas eu não vejo isso em você, eu vejo você como uma boa comentarista. Então, o Gualber me apresenta ao Caio César, e o meu primeiro jogo comentando futebol já é ao lado do Caio César. E, a partir dali, eu acredito que muita coisa aconteceu, mas muito por conta dessas boas pessoas que passaram na minha vida. Vou para Ceará News, fico algum tempo com o Caio, depois para a Rádio Clube, passo um ano na equipe do Caio César como a única mulher. Existe também um link entre pessoas fazendo pontes
para que eu chegue à Rádio Assunção, depois de um ano de Rádio Clube. Mais uma vez, o Gualber Calado entra em contato comigo. Cristine, tem uma oportunidade na Rádio Assunção. Você gostaria de aproveitar essa oportunidade? Eu disse, sim. Vou comentar um jogo no próximo sábado, se quiserem observar meu trabalho. Então, o doutor Ciro Nepomuceno foi outro que também me ligou. Olha, Cristine, tem essa oportunidade na Rádio Assunção, posso falar seu nome para o Paulo Santiago? Paulo Santiago estava à frente da Rádio Assunção e todos me encontraram nesse momento. Júlio Salles, que já está no céu, com certeza ao lado de Deus, que também foi um anjo na minha vida, ouviu esse jogo, o último que eu fiz pela Rádio Clube, que eu comentei, e quando eu chego na Rádio Assunção, ele me diz assim, 12 mulheres já passaram por aqui, fazendo testes, mas eu não quero nenhum teste seu, porque eu já ouvi o seu jogo, e você está contratada. E isso foi uma felicidade muito grande. Acabei de sair da Rádio Assunção, lá passei 4 anos e meio. Hoje começa, eu ainda continuo falando que começa um novo ciclo na minha vida, porque são novos projetos e novas formas de ver também a tecnologia junto com a comunicação. E eu chego na TV Editora Dinâmica, que é onde eu estou nesse momento. Continuo comentando o futebol. Eu acho que deu para resumir um pouco da minha história. Que maravilha, hein? Peço a você, tá certo, licença, porque Caio César, o PC, né, o Paulo Quintela, o Hugo, o Ciro Nepomuceno, Jurandir Parente, deixa eu ver mais aqui que você falou aí. Júlio Salles. Teve mais, Paulo Santiago. Paulo Santiago, querido. Olha, para todos vocês, o meu grande abraço. Também são todos meus amigos. Tenho muita consideração a essas pessoas. São pessoas da comunicação de alto nível, no qual você esteve junto e que deu a você as oportunidades, as chances de estar à frente comentando e enxergou isso que você aí comentou, né? Que eles olharem em você algo diferente que você nem mesmo... Sim, não via. E isso, eu vou dizer uma coisa. Desculpe eu dizer isso, né? Às vezes pode parecer, né, que seja uma colocação assim de exibição, mas não é. Nós, professores, nós que temos à frente algumas coisas, às vezes sempre enxergamos nos nossos alunos ou nos nossos atletas algo diferente, que esse é o ponto fundamental do sucesso daquele jovem. E tem que ter alguém que enxergue diferente. E essas pessoas enxergarem em você para que você atingisse um sucesso, né? Mulher comentando esporte, que é nacionalmente isso visto hoje com uma abertura muito grande, né? E o respeito muito grande que se tem por isso, porque tudo era muito machista, né? Era tudo só o homem que sabia comentar, só o homem que sabia, conhecia sobre futebol, sobre os esportes e tal, e as mulheres foram ganhando um terreno que você já, como você citou aí, já são 9 anos que você está nessa luta de mostrar um bom serviço, e sempre teve esse potencial mostrado. Parabéns, e a todos, muito obrigado por vocês terem descoberto, né, uma grande comentarista. Mas vamos falar aqui sobre o seu trabalho. Vamos comentar aqui sobre o que é que você enxerga lá no campo. Porque quando você chegar ali no estádio Presidente Vargas ou Castelão, qualquer estádio que você for, você está naquela cabine não apenas porque é uma oportunidade a uma mulher, e sim a responsabilidade de comentar aquilo que você está enxergando com propriedade. Você não está simplesmente vendo... Vou citar o nome de alguns atletas, não sei, mas o programa é muito aberto aqui, a gente não vai... Aí você vê o Ciel ali fazendo o gol, aí você vai comentar sobre o posicionamento, a movimentação do Ciel, que é um grande amigo nosso também, gente boa demais, um cara maravilhoso. Qualquer dia desse eu vou convidá-lo para estar conosco aqui, para contar essa história e essa longevidade dele no esporte, que é muito legal, é muito interessante, né? E, como eu citei o Ciel, tá certo? O que você enxerga nele ali? Porque ele joga lá na frente, né? Tem a responsabilidade de fazer os gols, mas nem sempre ele faz os gols, né? Aí você enxerga a movimentação, o posicionamento dele, a experiência dele, a técnica dele, o condicionamento físico dele. O que você enxerga? O que é que você observa ali como comentarista, citando, por exemplo, no caso agora
domingo passado, ele fez 2 gols e colocou o Ferroviário à frente do Santa Cruz do Recife, que eu, pela minha ótica, o Santa Cruz de Recife é o grande nome da Série D esse ano. Nessa chave Investimento. Né? Pois é, SAF, tudinho, SAF, tal, aquele negócio todo. E o Ferroviário deu show em cima dos caras. Então, comenta para mim aí, fala sobre esse ponto e mostra como é que você vê, como é que você enxerga esse trabalho que você faz e repassa para as pessoas. Bom, o Ciel é um atleta diferenciado que eu defendo demais. Até quando ele não faz gols, e eu tenho a oportunidade de estar comentando os jogos do Ferroviário, eu sempre falo que se ele não faz é porque a bola não chega nele. Então, não é nem por culpa dele, ele precisa ser alimentado, né? O centroavante, se não for alimentado, morre de fome, essa bola precisa chegar nele. É um jogador muito dedicado, que passou por muitas situações na vida, e eu acredito que hoje a experiência que ele tem faz com que ele seja essa pessoa maravilhosa que ele é, e esse atleta muito dedicado. A gente vê muitos jovens jogadores se perdendo por aí, por uma falta de orientação, ou por caminhos mesmo. E eu vejo que o senhor gosta muito de trabalhar não só numa base que fala sobre técnica, sobre o físico, mas o mental, professor. Sim. Isso é importantíssimo. E quando a gente, fazendo até um paralelo aqui, quando a gente vê atletas como Cristiano Ronaldo, como Ciel, chegando ou passando dos 40 anos, ainda sendo protagonista das suas equipes, é onde a gente observa que realmente algo precisa ser feito lá atrás. Da mesma maneira, nós vemos atletas se perdendo muito cedo, que aí eu vou deixar passar nomes, mas nós conhecemos grandes nomes que poderiam ter um potencial muito maior, mas que as escolhas da vida acabam sendo determinantes para que isso não aconteça. E o posicionamento de campo muda muito também com a questão da idade, e hoje o Ciel ele é outro jogador. Claro que ele não é aquele mesmo de quando ele tinha 20, 30 anos, mas ele continua sendo protagonista, porque ele sabe se posicionar. O senhor citou esse último jogo, ele não só faz os 2 gols, como faz a jogada do 3º gol, como ainda espera, se a bola passa dentro da área, ele também estava bem posicionado, poderia também ter feito o 3º gol. E esse tipo de atleta diferente é o que a gente precisa no futebol hoje. O Ferroviário havia perdido e também passado por um momento difícil lá em Pernambuco, né? Porque o ônibus foi atacado, o Ferroviário perdeu. Né? Os pernambucanos estão com essa mania de querer tirar o potencial do adversário através de violência, através de opressão ou opressão, né? Exatamente. E para ver se dentro de campo os times deles conseguem bater os adversários. Né? Isso tem sido uma coisa quase que semanalmente, né? Falando-se sobre esses assuntos. Né? E não é só um grupo de torcedores, são vários grupos de torcedores. Isso, a gente viu o Sport contra o Fortaleza, a gente viu agora o Santa Cruz contra o Ferroviário. Por quê? Eu acho que o Náutico também teve aí, que também houve um comentário já sobre aconteceu, são vários casos dessas torcidas, né, que a gente não entende o porquê que acontece, mas algo precisa ser feito para que pare. E emocionalmente, certamente esse time do Ferroviário volta, porque os 2 jogos foram muito próximos, né, nessa virada de turno, volta abalado, lógico. É impossível você passar por um episódio como aquele e ileso, né? Mas aí entra em campo e quem é o protagonista? É o seu jogador mentalmente mais bem preparado, que é o Ciel. Se ele é o Ciel de hoje, não só porque fisicamente continua sendo um bom atleta, porque se posiciona bem, porque tecnicamente é diferenciado, mas é porque ele mentalmente trabalha muito esse quesito. Eu tenho certeza disso, professor. Muito legal, muito interessante a gente saber disso e falar que é o seguinte, no futebol, por exemplo, ontem eu assisti o jogo da Seleção Brasileira e é lógico, vamos dizer assim, o treinador tem muito a ver com o que aconteceu ontem, porque aquela dinâmica que a Seleção Brasileira apresentou não se via há 3, 4, 5 anos atrás. Eu estou falando de 5 anos atrás, até ontem, entendeu? Não se via. Os atletas apáticos, né, sem criatividade, sem rapidez, sem dinâmica nenhuma. E ontem foi tudo o contrário. Aí eu digo assim, o treinador tem alguma coisa a ver, mas não é tanto, porque acontece o seguinte, como é que você, com uma semana, você conhece um grupo, ou você tem um relacionamento com um grupo? Eu digo que eu fui treinador de futebol também, muitos anos, 35 anos vivendo isso, e a gente vê vários grupos de atletas, né, em vários sentidos, de base profissional, e você
É muito difícil que você vê os atletas 4 vezes, 5 vezes, e você já achar que ali vai resolver tudo. Isso precisa de um tempo. Sim. Mas o que os atletas mostraram é assim, professor, eu quero jogar pela seleção brasileira e quero jogar com o senhor. Eu senti isso. Eu não quero ficar fora, entendeu? É como se colocasse assim, deixa eu ficar nesse grupo junto com o senhor, me dá a oportunidade. Porque é assim que o atleta, não é ele falando para o treinador, é ele se mostrando para o treinador. E eu, como uma pessoa apenas assistindo, observando, vi isso nos atletas. Uma dinâmica, uma disposição, uma garra. Onde é que eles encontraram isso? Se não tinha esses 5 anos para trás, não tinha mostrado nada disso. E muitos desses que ontem foram convocados, acho que tem 2 ou 3 apenas que eram novidade na seleção brasileira. Sim. É ou não é? Mas a maioria tudinho já vinha nessa caminhada, não é isso? Aí eu digo assim, foi uma resposta. E você enxergou como isso? Você viu a seleção brasileira como em relação a quê? Eu estou te colocando dinâmica, força de vontade, disposição. O que é que eu senti, o que é que os jogadores colocaram para o treinador em relação à disposição, à colocação deles em campo, tá certo? E você enxergou como comentarista, como uma pessoa que enxerga o futebol também? Hoje o Ancelotti é uma estrela. Para mim, o melhor treinador do mundo. Fez com que o Real Madrid conseguisse se reinventar, porque depois de muitos títulos, parecia que ia estagnar, e o Ancelotti chega e mostra algo diferente. Assim como ele agora chega na seleção brasileira e o ânimo muda. E eu concordo muito com essa frase que o senhor disse, é correr por você. É o que o jogador também faz. E isso é muito comum no futebol. Muitas vezes troca-se 10 vezes de técnico e nada acontece. Aí chega um que mexe com o emocional, por isso que eu gosto tanto de falar sobre isso, porque a gente não pode deixar de lado um ponto tão importante que é a mente. Eles não passaram a aprender a jogar futebol ontem. Foi 1-0, um placar magrinho, mas a gente viu um Brasil à vontade dentro de campo. Uma seleção que jogava com uma felicidade, uma leveza, sem tanta pressão, e fazia muito tempo que não se via isso. Ele já conhece alguns jogadores, inclusive o autor do gol, o Vinícius Júnior, que era um atleta dele lá no Real Madrid há muito tempo. Outros nomes que ele conhece, não por ter jogado com ele, mas também por ter enfrentado, deu muita oportunidade para o Rafinha também, o Martinelli, jogadores que se movimentaram bem. Foi um Brasil que voltou a ser uma seleção que traz expectativa para o torcedor. O Casemiro, que faz um tempo até que nem era convocado, volta e toma conta do meio de campo, faz várias jogadas que mostra não só que ele é um bom jogador, mas um jogador que tem a confiança. E eu acredito que o Ancelotti traz para essa seleção brasileira, nesse momento, é a confiança, o que não se vê há muito tempo. Dentro dos seus comentários, eu fico aqui observando que você citou alguns nomes de atletas que realmente mostrou um nível diferenciado e que a seleção brasileira, no seu geral, mostrou aquilo que sempre foi a seleção brasileira, dominar o seu adversário, controlar o jogo, ter iniciativas, coisas que a gente não via nos jogos passados da seleção brasileira. Ele era dominado pelo adversário, mesmo que fosse um adversário fraco. Sim. A gente viu jogar contra a Venezuela e o Brasil não parecia que era Brasil. Apático. A Venezuela tinha momento que dominava o jogo. E isso nunca aconteceu com a seleção brasileira, entendeu? E já acontecia nesses últimos anos, Então, ontem, quando a seleção brasileira entrou em campo, do seu início até o final, aquela velocidade, aquela raça, aquela garra. Agora, uma das coisas que eu quero que você também comente sobre isso, que eu achei de uma importância muito grande, foi a movimentação dos atletas dentro de campo. A naturalidade de ora estar por dentro, ora estar por fora, ora o volante entra como atacante pelo lado direito, pelo lado esquerdo, o atacante entra por dentro, vem buscar jogo. Eu vi o centroavante vindo buscar jogo, mas estava na área disputando a bola na hora da finalização, que é o Matheus, Sim. Aí é Cunha, Matheus Cunha, Não foi ele que jogou? Foi sim. Aí eu digo assim, caramba, que movimentação. E ele só teve, como eu disse para você, 3 a 4 oportunidades de estar com esse grupo. E se eu não estou enganada, ele trabalhou com Matheus Cunha, Rafinha, Martinelli e Vinícius Júnior, os 4 juntos, jogadores que não costumavam jogar juntos, porque
na teoria, ocupam o mesmo espaço. Cada um está num país diferente, né? Estão em clubes diferentes, né? E na própria seleção, se sai o Vinícius, entra o Martinelli, porque são pontas. Sim. Se sai o Rafinha, entra o Matheus Cunha, porque são pontas também, né? Pelos lados iguais. Mas ele coloca esses jogadores juntos e não necessariamente um centroavante, que depois até o Richarlison entrou, mas antes, falando do primeiro tempo. Sim, a movimentação dos que mas jogadores ali, velozes, chegava, né? Entendendo que o Paraguai é um time muito duro e nessa... Uma das melhores seleções paraguaias que eu já vi nesses últimos anos. E tem uma defesa muito boa. O Paraguai, apesar de ter sido controlado e dominado pela seleção brasileira, mas a firmeza, a determinação, o tempo de bola dos caras, maravilhoso. Por isso que eles estão nessa boa campanha. E muitos desarmes, né, professor? Muitos. Se aquelas jogadas do Martinelli, por exemplo, tivessem dado todas certo, o Brasil teria... um monte de gols. E talvez ainda um detalhe ali na finalização, finalizar um pouco mais, o que eu achei que é um ponto positivo. Sabe, não ter muita individualidade. Uma seleção que soube entender que se joga junto. Em vários momentos a gente viu os jogadores chegarem ali querendo mostrar serviço. O individualismo em primeiro lugar. Não, eu que preciso chutar para o gol, eu que preciso fazer, eu que preciso estar aqui. E ontem não. Ontem eram passes bonitos, eram jogadores se ajudando, jogando bem. E talvez por isso ficou só no 1-0. Porque eu ainda vi momentos que, quem sabe, um ou outro poderia ter finalizado, mas preferiu olhar para o lado, chutar para o companheiro, tocar no companheiro. Foi uma coletividade muito interessante, Sim, né? Muito maior do que com muita qualidade, que os passes geralmente certos, era difícil dar um passe errado, né? Isso consciência mesmo. do que está fazendo. Trabalhando bem dentro da área, até uma insistência com esse lugar de jogo, né? Com muito volume de jogo. Foi o que o Brasil fez ontem, poderia ter feito mais gols, mas isso aí é com o tempo. É com o tempo, acho que sim. O Vinícius Júnior... ele não tinha mostrado até agora porque tinha vestido a camisa da seleção brasileira e porque era o melhor jogador do mundo. Então, ontem ele deu como assim, olha, vou mostrar para vocês daqui para frente que eu sou essa peça aí que não sei se foi o treinador, porque é o mesmo treinador do clube dele, né? Mas ontem ele mostrou que realmente é um jogador de seleção brasileira e de destaque. Né? Sim. O Rafinha demorou muito para demonstrar alguma coisa e depois mostrou realmente esse grande nome que o mundo todo está falando sobre o Rafinha, um grande jogador até já dentro de uma relação da possibilidade de buscar o melhor do mundo, né? Quer dizer, e a seleção brasileira é muito isso, né, Cristina? Você olha assim que o jogador brasileiro se destacar em qualquer lugar, pode ficar certo que está na relação dos melhores do mundo, porque é fundamental para o povo brasileiro, os jogadores brasileiros, ter essa oportunidade de mostrar o talento. Eu sempre digo assim, né, os garotos, quando estou nas minhas escolas, quando eu estou orientando alguma coisa ou em umas palestras, eu falo assim, o jogador brasileiro está na barriga da mãe, já chutando, cabeceando, tal, e a mãe fica reclamando, esse menino não para, chuta demais, já começa a jogar desde a barriga da mãe. Né? E quando nasce, o seu propósito sempre é buscar o esporte, o futebol em si. Né? E depois se vai seguir ou não é outra história. Mas o brasileiro já tem esse potencial. Né? Então, se você dá a oportunidade e você começa a lapidar, fazer a coisa que é correta, com certeza vai ser um grande jogador do futebol mundial. E a gente não pode perder, né? Essa essência do futebol brasileiro não pode ser perdida. E muita gente ainda fala ou reclama sobre termos um técnico estrangeiro, mas se os títulos vierem, ninguém vai lembrar se é brasileiro, se é italiano. Não, o importante é que o futebol volte a ser bem jogado e que o Brasil volte a ser campeão e volte a ser a melhor seleção do mundo. Cristina, eu queria te pedir licença, nós temos um assunto ou outro aqui para conversar, claro. Mas eu queria te pedir licença para dizer a você que nos acompanha, compartilhe. CT5 Esportes, nós estamos colocando informações, te dando até uma qualificação de trabalho pelas informações que nós estamos passando para vocês. Então, nos ajude a continuar com o programa, sempre sendo visto, com sua visualização, compartilhando com seus colegas, tá certo? E dizer mais uma novidade que nós estamos trazendo para vocês. O programa, ele nunca mostrou patrocinadores, e nós estamos fazendo uma seleção de grandes patrocinadores para depois mostrar para vocês a sua empresa, para que aqueles que nos acompanham seguir o CT5 Esportes.
Cristine, eu queria que você me comentasse, porque nós estamos próximos à Copa do Mundo feminino, né? E logo depois nós vamos vir Copa do Mundo, tanto que as eliminatórias agora é exatamente para se classificar para a Copa do Mundo de futebol. Nós estamos com os clubes brasileiros disputando, 4 por sinal, disputando o Mundial, Super Mundial. É Super Mundial, porque cada competição vai criando um nome, né? E a gente fica até trocando, né? Mas eu acho que é Copa, não, é campeonato. Super Mundial de Clubes. É Super Mundial de Clubes, né? Chamado Super Mundial de Clubes. Tá aí. Eu ainda não tinha me tocado nisso. Muda tanto que eu digo assim, como é que chama lá? Até me fugiu isso. É Super Mundial de Clubes. Isso mesmo. E nós temos 4 clubes brasileiros disputando. Comenta para mim sobre essas coisas que nós vamos ter de grandeza no mundo. Mundiais de clubes, são 32, né? Copa do Mundo feminino. E vamos ter a Copa do Mundo daqui a 2 anos, o masculino. É lógico que a gente tem aí Libertadores, Supercopa, não, mas vamos falar dessa importância que é nos prepararmos para essas competições. Vamos lá, começar falando sobre o Super Mundial, né? Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras, os nossos 4 representantes. Carioca e Paulista. E com uma dificuldade muito grande, né, professor? Eu não tenho muito otimismo sobre esse novo formato. Acredito que vai ficar muito mais difícil para os clubes brasileiros. Nós sabemos da potência que é o Palmeiras, a potência que é o Flamengo, que o Botafogo fez ano passado, né? O Fluminense ainda está correndo por fora, vem de alguns anos muito oscilante, apesar de ter conquistado uma Libertadores, mas ainda vejo um clube que não se mantém. É diferente de Palmeiras e Flamengo. Até o Botafogo ainda patina um pouco nesse cenário. Até mudaram muito seus elencos, né? Muda elenco, muda muito treinador, e isso, claro, que acaba impactando muito dentro de campo. Por isso que não só por isso, né, mas pela força do futebol europeu, eu não nos vejo como grandes protagonistas nesse Super Mundial. Porque antigamente, até ano passado, né, quando se tinha a possibilidade de chegar a uma final depois de 2 jogos e enfrentar com uma partida só um gigante, já era difícil demais, já era praticamente impossível. Você não acha que essa mudança possa ajudar os times brasileiros? Eu não acho que vai ajudar, porque vai ficar mais distante. Porque vai ter primeiro essa fase de grupos. Tem que jogar vários jogos até chegar... Isso, até chegar lá. O nosso último campeão é o Corinthians em 2012. O Corinthians foi campeão em 2012 em cima do Chelsea, com 1-0, mas um jogo absurdo, que o Cássio foi eleito o melhor jogador, né, o goleiro, porque fez realmente defesas impossíveis, milagres, como a gente costuma falar no futebol. Não foi um jogo equilibrado. Não, aconteceu. Será que se tivesse ido e volta, o Corinthians teria conseguido um título? Acho muito difícil. Entendo o que você Acho quer praticamente dizer. Impossível. Então, no futebol tem disso. Tem momento em que o time está emocionalmente bem e na criatividade consegue fazer com que aquela proposta aconteça, que foi o caso do Corinthians do Tite, se segurou o máximo, chegou num contra-ataque, conseguiu fazer um gol, venceu por 1-0, nosso último campeão mundial. Mas de lá para cá a gente viu o Fluminense com jogos difíceis. O Flamengo talvez chegou perto contra o Liverpool, que chegou até a prorrogação, o gol do Firmino também 1-0, título para o Liverpool. Mas o nível é muito diferente, professor, muito diferente. Quando se fala de uma fase de grupos para tentar se classificar, quais esses times? Eu ainda acredito que o Palmeiras pode conseguir se classificar, o Botafogo também, o próprio Fluminense, que não está em um grupo tão complicado, mas vai passando, jogo por jogo, o caminho é muito maior. Então, eu acredito que daqui para frente a gente vai continuar vendo muitos europeus sendo campeões mundiais. Dos 4 clubes que a gente sabe que vai disputar, né, e você citou todos aí, tradição muito boa, muito grande, muito excelente. Mas as equipes, realmente, a gente olhar pelos atletas que temos, não dá tanta esperança. O Botafogo vai jogar com o Paris Saint-Germain, esse que acabou de ser campeão da Champions. Né? Você vê, é difícil, é complicado. Mas vamos esperar. E o futebol feminino? Está bem em cima aí. Por sinal, eu quero até dar uma opinião minha assim, antes de você comentar. Eu também estou achando que a seleção brasileira encontrou, né,
um meio de buscar uma conquista. Eu vejo que a equipe realmente desenvolveu, tem muitas garotas boas. A mudança tirada daquelas meninas que eram mais antigas, né, ou mais jogavam sempre na seleção, e a renovação parece que deu certo. Não sei se na hora do pega para capar realmente, né? E a sua opinião qual é? O Brasil muda quando muda o seu técnico, né? Acredita no Arthur Elias, que vinha fazendo um trabalho Foi diferente, incrível. né? Tirou uma vencedora internacional e botou um brasileiro, né? Da seleção diferente do masculino. Isso, a Pia, não é, que era aquela treinadora que existia muita expectativa sobre ela e tudo, mas acabou não conseguindo desenvolver um bom trabalho com a seleção. E entra o Arthur Elias, que já fazia um trabalho muito bom com o Corinthians há muito tempo. Inclusive, ele, às vezes, é até questionado porque convoca muitas jogadoras do Corinthians, mas porque hoje é a potência do futebol feminino no Brasil. Não dá para falar algo diferente. Não é à toa que na América do Sul ele ganha tudo, né? Tá ganhando. Tanto brasileiro como a Libertadores era sempre eles. Isso, né? Nesses últimos anos Mas você vai o Corinthians isso? Não dá, de maneira alguma, de maneira alguma. E o Arthur Elias, ele conseguiu, eu vejo também essa questão do resgate, né? O resgate de um futebol que não se segura, como o senhor acabou de falar, só nessas veteranas, não coloca tudo nas costas da Marta, por exemplo, como era antigamente Marta, Formiga, Cristiane. Não, hoje as meninas já são as próprias formadoras dessa seleção. Né? É uma base que vem crescendo muito, com muitos nomes bons, com meninas que se dedicam muito, e eu não posso deixar de citar a Fatinha, que é a Fátima Dutra, essa jogadora cearense que eu vi jogar na Associação Menina Olímpica, que eu vi crescer por aqui, e hoje joga na Ferroviária, saiu do Brasil, voltou, joga na Ferroviária e foi convocada primeiro para os amistosos e agora de forma definitiva para a Copa América. E isso começa, professor, também a mostrar para a gente que é possível, porque existiu um momento em que nem se pensava em convocar jogadoras fora daquele eixo, mesmo que a Fatinha jogue lá, né, porque joga pela Ferroviária, um time de São Paulo, mas ainda assim era muito difícil da gente ver essas meninas se destacando. Né? Claro, a Marta também é nordestina, não estou falando em relação a isso, mas sobre esses nomes que eram pouco vistos. Sim. Não era muito fácil a gente ver uma jogadora que não tinha um nível muitíssimo alto ou que não estivesse já há muito tempo sendo convocada para a seleção brasileira e tendo um destaque. A excelência do atleta ela é vista quando nas situações mais difíceis, e as mais difíceis são as competições mais difíceis, mais complicadas, com mais busca, né, de excelência. Né? É difícil você trazer ou buscar alguém para uma convocação se você não disputa coisas difíceis, você não tem experiências outras, né? Então, precisava ter. Então, a Marta teve muitas experiências internacionais, muitas competições muito difíceis, então ela sempre se apresentou nordestina, mas teve a oportunidade de estar lá, como agora a nossa garota aí que está na Ferroviária. Né? É isso então, mesmo. Quer dizer, essa oportunidade é necessária ser dada para que elas possam ser vistas de forma diferente. Não dá para só Mas você vê a possibilidade da seleção brasileira chegar entre a disputa do título? Eu vejo, professor. Eu vejo, principalmente depois da última Olimpíada, quando o Brasil chega totalmente desenganado e enfrenta os Estados Unidos de igual para igual na final. Poderia sim, aquele jogo poderia sim ter sido diferente, até com algumas polêmicas, um possível pênalti, que naquela situação o jogo ainda estava 0-0, o Brasil poderia ter conseguido 1-0 e ter conquistado a medalha de ouro. Então, a partir dali veio aquele estalo de que, olha, é possível. Essa seleção tem potencial, dá para a gente esperar um pouco mais. E eu vejo que, a partir dali, algo mudou. E é esse Brasil que encara o Japão e vence, que venceu os Estados Unidos também, apesar de amistosos ou então aqueles campeonatos menores, né, que são utilizados no futebol feminino para que não pare, também é diferente do masculino, mas, ainda assim, é um Brasil diferente, um Brasil que hoje mostrou que dá para competir.
E faltava isso na nossa seleção feminina, acreditar que nós somos capazes de encarar qualquer time, independentemente de como existe a estrutura, porque o Brasil ainda peca muito em relação a isso. Ainda falta incentivo para o futebol feminino. A gente cobra muito, cobra demais, mas eu não vou nem fazer uma comparação muito extensa, mas preciso falar. Os Estados Unidos, por exemplo, né? A gente vê que as meninas lá já começam muito cedo, existe um futebol de base. Hoje, a gente ainda luta muito para ter o futebol de base no feminino. É diferente, sim, diferente do que já aconteceu nos últimos anos. Já existe um sub-20, já existe um sub-15, mas ainda existem episódios como, por exemplo, o que aconteceu com o Ceará há 2 anos. É uma equipe que consegue um acesso para uma Série A1, que é a elite do futebol brasileiro feminino, e, por conta do rebaixamento do masculino, tira todo o seu elenco principal e coloca meninas, porque aqueles jogos do Campeonato Brasileiro, se eu não estou enganada, 2022 ou 2023, em que o Ceará entra em campo contra o Flamengo e perde por 10, meninas de 14 anos estavam relacionadas, jogando contra mulheres da seleção brasileira. Sim. Então, isso ainda acontece, por isso que eu falo sobre essa dificuldade que a gente ainda carrega, mas são etapas que a gente vai conseguir vencer também. Aquilo ali foi um castigo, viu, para o nosso futebol feminino, porque conseguiu um título, né? Por sinal, até mandar um abraço aqui para a Karen, que foi a capitã daquele jogo. A convidei também e provavelmente na próxima semana deverá estar conosco aqui. Antes desse mês aqui, se Deus quiser, Karen, nós vamos estar aqui conversando sobre esse título que você conquistou para a gente. A Karen é uma referência, né? E que você é uma pessoa fundamental para o desenvolvimento aqui no estado do Ceará e espero, né, que deem a importância que é você ter uma mulher como a Karen lutando, desenvolvendo um trabalho que futuramente pode dar um resultado para a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o futebol, porque está muito longe da Copa do Mundo dos homens, né, para a gente comentar Perfeito. Em outro momento, porque eu preciso mostrar nessa tela aqui sobre as tuas passagens, sobre as tuas imagens, as pessoas com quem você esteve, né? Que isso deu muita importância para a gente comentar e ver isso, né? Isso aí é você numa cabine de um estádio, isso, que aí no PV. É no Presidente Vargas, isso. Né? Você trabalhando. Exatamente, aí pela Rádio Assunção. Agora, para lembrar do jogo é difícil. Uhum. Alguns dos grandes jogos que nós tivemos, mas é recente essa foto. É recente e um trabalho que eu amo demais. Eu amo estar nos estádios, eu amo poder passar um pouco da emoção para o torcedor, através, seja das ondas do rádio. Nós é que temos que agradecer ao professor Laurenberto por ter descoberto que você é uma potência, né? Obrigada, que hoje professor. você está tendo essa oportunidade, está sendo mostrada, está sendo ouvida, né? Assistida Obrigada, pelos programas. Isso é muito legal. E é por isso que você chegou até aqui, porque você está sempre ativa e está sempre demonstrando potenciais, conhecimentos, né? Então, eu fico muito satisfeito a CT5 Esporte ter tido você como uma convidada e estar aqui conosco mostrando a sua passagem, né, no futebol. Está muito recente ainda é uma garotinha com 9 anos apenas, mas tem muita coisa a ser mostrada. Eu me sinto honrada. É comentando aí? Nesse caso, nós fazíamos uma parceria com a Associação Peter Pan, lá na Rádio Assunção, e todos os anos nós fazemos um dia inteiro de programação da rádio na calçada, lá da associação, esperando doações. Isso foi uma ideia do Júlio Salles, Sim. em uma entrevista com uma das representantes, se eu não estou enganada, com a Michele Holanda, da Associação Peter Pan. Eles pensaram, por que não fazer o Dia do Desapego? O Júlio soltou essa ideia e ela abraçou. E até ano passado, a gente fazia esse trabalho, levava toda a estrutura da Rádio Assunção lá para a calçada da Associação Peter Pan, e a gente ficava pedindo doações, e no nosso primeiro ano já foi o recorde de doações. A associação nunca tinha recebido tantas doações em apenas um dia. Que legal. E a gente via muita coisa acontecer, pessoas chegando com caminhões,
sabe? E, ao mesmo tempo, naquele paralelo de crianças doentes, mas com um sorriso no rosto, vencendo essa doença tão complicada que é o câncer, que é o que a Associação Peter Pan participa e ajuda muito. Então, aí é um sorriso de felicidade em poder ajudar o próximo. Muito também é um impacto muito grande na minha vida, porque na Rádio Assunção eu não trabalhava só com o esporte, mas uma forma bem variada, e com certeza a Associação Peter Pan marcou a minha vida. Parabéns, muito legal saber disso. Outra foto, por favor. Opa! Aí, bola de ouro. Não é só o jogador, não, né, que ganha bola de ouro, né? Porque aí já, o Mário Jardel, o Cristiano Ronaldo ganha bola de ouro, né? E você também, né? Pois é, professor, um momento muito feliz na minha vida, muito, como eu falei no começo. Eu não quero estar em nenhum lugar só por questão de representatividade. É muito difícil. Eu ainda preciso de muito, preciso saber muito, ainda preciso estudar muito. Todo dia é um dia mais difícil que o outro, mas eu vejo que esse tipo de momento é o que faz tudo valer a pena. E eu ganhei essa bola de ouro da PCDEC, Melhores do Ano, como destaque feminino. Foi um momento, primeiro, que eu fui indicada, né? O Alano Maia, na época eu não lembro se ele era o presidente ou já era o vice, hoje é o vice-presidente da PCDEC, ele me falou que eu seria indicada, e para mim já era um título. Eu fiquei muito feliz quando eu fui indicada. Nunca imaginei vencer. Nunca, isso nunca passou pela minha cabeça. Realmente, lhe juro, com nomes como Denise Santiago, Raíssa Martins, tantos nomes, inclusive a Raíssa teve a mesma quantidade de votos que eu e a gente ficou com a bola de ouro. E eu nunca imaginei. Quando ele disse, olha, você foi indicado, inclusive votei em você, eu disse, presidente, obrigada. Mas era ali o ápice. Mas, quando saiu o resultado, veio o meu nome, eu acordei com essa notícia, ele me enviou as fotos da porcentagem, dos votos, e muita emoção, guardo com muito carinho na minha casa, tem um lugar muito especial para essa bola de ouro, que eu nunca vou esquecer esse momento, professor. E não é à toa não, viu, que isso aí é a PCDEC, viu, uma das maiores associações de cronistas do nosso estado, do nosso estado, e até da região, né, que aqui o norte no Nordeste, a PCDEC não está abaixo de ninguém, não, viu? Eu acredito, né, que é a maior do estado e realmente uma relevância muito grande no nosso país. Parabéns obrigada, mesmo, professor. Obrigado ao Elano, não, o Fran Nogueira, Alano Maia? Não, Elano Maia, né? Alano Maia. Eu não sei se ele na época era o presidente ou pois hoje o Fran é o presidente e o Alano é o vice. É o vice, né? Outra foto, por favor. Aí ela com mais clareza, né, para as pessoas entenderem que não é qualquer coisa, né? Cristina está ali, ó, Cristine Martins, revelação. Da imprensa feminina. Muito bom, rapaz, muito bom mesmo. Parabéns. Obrigada. Outra foto. Opa, nós estamos aí à frente. Aí é momento de emoção, né? Nosso grande amigo, e quem não acompanhou, Júlio Salles, minha nossa. São muitas gerações marcadas por essa voz. Sim. E uma pessoa que me ajudou muito, que me ensinou muito, aprendi demais com ele. Quando eu falei dessa minha caminhada, não poderia deixar de falar dele, porque foi ele que me colocou na Rádio Assunção, onde foi uma escola, só veteranos gigantes, que eu me sentia tão pequena, assim, tão insignificante no meio de tantas pessoas maravilhosas. E ele sempre um dos melhores, né? Sim, nunca... e em nenhum momento me deixava de lado, nunca, sempre me apoiando, sempre pedindo a minha opinião, sempre valorizando. Tem uma história que fala, Cristina, ele cortando, umas vezes é o seguinte: Deus leva as pessoas que, de repente, ele precisava de ter um comentarista ou ter um radialista importante e do potencial dele para levar para o trabalho que ele faz lá no céu. Então, isso é verdade. O levou, né, para que ele pudesse completar esse grupo que estava precisando. Né? É o nosso Júlio Salles que nos deixou, olha, hoje 11, né? 11 de março. Ele nos deixou, então, hoje 3 meses, da partida 3 meses, né? Março, abril, maio, junho, 3 meses da partida
do Júlio. Muita saudade, mas, ao mesmo tempo, muita gratidão. Muita gratidão. Não posso nem falar muito, porque eu vou me emocionar. O Júlio é uma figura que vai ficar eternamente nos nossos corações. E eu vou conseguir falar só sobre esse dia, professor, rapidinho. Foi uma homenagem. Essa foto a gente tirou lá no estúdio da Rádio Assunção, em uma homenagem que o Fortaleza fez para ele, levando uma camisa com o número 2, porque foi um único jogo que ele... Engraçado, ele, fã do Fortaleza, um narrador que marcou também a história de um dos nossos grandes times, e ele fez um jogo como jogador e usou a camisa 2. Então, nesse dia, o Marcelo Paes levou uma camisa 2 com o nome dele, Júlio Salles, e o presenteou. Ele, inclusive, fez um quadro na casa dele dessa camisa. E foi no finalzinho do ano passado, né? Parecia que a filha dele, que é uma grande amiga minha, a Regina Salles, que arquitetou tudo isso, e parecia que tudo já se encaminhava para uma despedida. A gente nunca sabe, mas Deus fez tudo muito certo. E esse dia foi lindo, lindo demais. Ele ficou muito emocionado, não esperava. O Marcelo Paes foi lá, falou muitas coisas bonitas. E está aí. O nosso Júlio nos deixou, mas com muita história. Outra foto, por favor. Aí não precisa comentário. Aí né? é uma figura importantíssima também para mim. E no Food Forum, né? Isso, ano passado, nós nos encontramos lá nesse evento muito importante. Também estivemos juntos na última semana. E o senhor é dessas pessoas que eu também carrego para a minha vida, que eu sei da importância para a minha história. E é uma honra estar aqui hoje, é uma honra poder chamá-lo de amigo. Obrigado. Eu estava vendo ali que o crachá está quase me enforcando, eu nem percebi isso. Outra foto, por favor. Essa é a novidade, né? Você está agora... na TV Editora Dinâmica. E essa é a sua camisa de quando você vai para os jogos? Isso, né? isso. Tem essa e deve ter outras fotos. Sim. Né? Outra foto, vai mostrando para a gente aí. Essa é a nossa equipe. Os garotos que trabalham contigo. O Alan, que é o nosso narrador, o Gabriel, que é o nosso técnico. E assim, a gente consegue, com essa equipe, fazer um grande jogo, professor. A equipe enxuta. Mas tem mais gente, né? Tem mais gente. É porque são muitos jogos. Dinâmica, né? TV Editora Dinâmica. São muitos jogos, então... Editora Dinâmica. Mas a Editora Dinâmica tem a ver com o livro? Sim, sim. É da mesma a editora organização? Do Rui Medeiros. Porque a Editora Dinâmica já é bem... Mas a TV eu não tinha ainda... Exatamente. Agora, é porque é um projeto novo. O professor Luiz Eduardo, que também é muito conhecido no meio, depois de 13 anos de Verdes Mares, ele sai e pensa nesse projeto. Ele já conhecia o Rui Medeiros e passou a fazer um trabalho com ele, mas aí imaginou que poderia ser algo muito maior. Então, hoje, a TV Dinâmica é uma das detentoras dos direitos de transmissões dos jogos de base. Então, a gente faz sub-20, a gente faz sub-17, sub-14 e seguimos assim. Também com jogos do profissional, mas aí sem imagem, mas com a narração, né, os comentários. Sim. Mas o carro forte nesse momento ali é a base. Para a TV Dinâmica é a base. Mas isso é muito legal, você acompanhar a base. É muito diferente também. Então, você verifica ali aqueles novos, ou vão ser os próximos grandes talentos que vão ser apresentados, que vocês já estão apresentando. Né? Isso mesmo, Tem é mais muito foto diferente. Ou essa aí... Aí é o pessoal do grupo ainda, né? Lá no CT do Atlético Cearense, sub-20... Não, sub-17. Sub-17 cearense, está ali o professor Luiz Eduardo. Tem uma foto do professor mais aproximada? Não. Tem outra foto? Aí o professor estava em outro jogo. Esse é o Rui Medeiros, que é o nosso CEO. Essa equipe está toda sentada junto ou está trabalhando? É essa equipe toda junta que trabalha ao mesmo tempo ou não? Aí só foi para vocês tirar a foto? Não, nesse dia estávamos juntos. Todos juntos, porque esse dia foi um jogo do Ceará. Então, esses jogos maiores foi Ceará e Atlético Mineiro. Aí, essa equipe mesmo,
o Rui comentando, também o Alisson como comentarista, falando sobre tática, ele é excelente, o Alisson. O Levi, que é o narrador também, um menino excelente, que tem um potencial de crescimento muito grande. E, mais uma vez, o Gabriel ali, que é o nosso técnico. É um momento que eu vejo um recomeço, professor, porque tem muitos meninos, né, e eu acabei saindo de um lugar onde muitos veteranos estavam ali, e hoje eu estou vivendo totalmente outro momento, né, que são meninos que estão aprendendo, são pessoas que estão com muita sede, e isso é muito importante, muita fome, e é muito legal. Eu estou tentando reviver esse momento de começo e está sendo muito interessante. Olha, Cristine, eu estou muito satisfeito, orgulhoso, né, por estar aqui à sua frente, né, comentando, falando sobre essa área, né, que quase ninguém observa, e olha a importância que é, né, e a sua maneira como você narra as suas passagens pelas coisas, é um comentário já sobre o teu... Então, já sinto o quanto você é potencial para isso, né? E eu peço a vocês que acompanham a 75 Esporte, acompanhem a TV Dinâmica, editora Dinâmica, né? Dinâmica, e observe aquilo que aqui você está vendo, tá certo? Você quer ver um jogo de base, quer ver algum detalhe importante de formação, e até mesmo no caso dos atletas profissionais, campeonatos brasileiros, né, de Série D, Série C, B, né, e A, acompanha a TV Editora Dinâmica com a Cristine Martins comentando. Vou dar a oportunidade agora para ti, para se despedir, tá certo? E já fica antecipadamente o meu agradecimento à sua presença aqui, e a 75 Esportes está muito satisfeita em tê-la junto conosco. Eu que agradeço, muito obrigada, para mim é uma honra, fico feliz demais. E momentos como esses, professor, a gente guarda para a vida, porque o que a gente conversou aqui, eu nem esperava conversar, nem esperava lembrar, nem esperava me emocionar. Então, foi realmente algo muito importante para mim. Quero lhe agradecer muito por essa oportunidade, agradecer porque o senhor é uma pessoa muito humilde, uma pessoa que gosta de dar oportunidades mesmo, e eu percebo isso pelo tempo que nós nos conhecemos. Quero agradecer não só pela sua atenção, né? Não só pela oportunidade, mas também pela atenção que o senhor me dá, porque isso é muito importante. Eu me sinto muito honrada e não merecedora disso tudo, mas muito honrada e muito feliz. Quem puder me seguir, @acristinemartins no Instagram, @acristinemartins. Lá eu tenho alguns comentários, nem todos os jogos, mas alguns jogos mais importantes. Nem sempre dá tempo também essa dedicação às redes sociais, mas gosto de lances polêmicos, fazer uma análise nesses últimos jogos, aquele gol do Fortaleza, que a bola entra completamente contra o Sport e o juiz não marca. Tem um comentário meu lá sobre isso. E é o caminho que a gente segue e vai se reinventando a cada dia. Muito obrigada. Parabéns e muito sucesso.